Essa Antioquia, a gente vai ver que ele não tinha quase nada a ver com Jerusalém, mas é de lá, é a terceira maior cidade romana. Era Roma, Alexandria e a Antioquia da Síria, que eram as três maiores cidades do Império Romano. Então, era gigantesca essa cidade, muito importante. A gente não se dá conta quando a gente lê assim, a gente pensa, ah, não, o Paulo estava lá nessa cidade, mas era grande, era enorme, hein? Parece maior que Jerusalém, porque, como era a terceira maior, então a gente tem que pensar que é uma cidade muito grande e que talvez é por isso também que o Espírito Santo agiu tanto nessa cidade. Né? Saiu de Jerusalém, saiu não, ele ficou também, mas ele foi abençoar o pessoal dessa igreja lá. Vamos então começar a ler para entender melhor. Então, capítulo 13 de Atos. Hein? Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, certo dia, Saulo que é o Paulo, né? Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separam Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Eu queria ressaltar algumas coisas que eu pesquisei bem sobre isso. Aí, bom, primeiramente, a gente vê que Saulo, ele saiu, quando as viagens missionárias começaram, lógico, seria de ter saído do templo de Jerusalém, não é? Mas não foi. Então, o Saulo, que nem apóstolo era, hein? Ele nunca foi, na verdade. Ele foi porque abriu a igreja, mas ele nunca se contou. Ele era um adversário, né? Então, o Espírito Santo está escrito aqui. Ou como o Espírito Santo estava agindo naquela época, porque não está escrito, tiraram a sorte, ou escolheram Saulo e Barnabé. Não, é o Espírito Santo que chamou. Lá. Então, ele falou diretamente às pessoas lá, como o Espírito Santo. Lá uma cidade bem longe. Então, por isso que depois ele teve que ir para Jerusalém, teve esses concílios, para ver, vamos ver o que os irmãos de lá, que eram os anciãos, na verdade, né, da igreja, lá em Jerusalém, para ver o que eles pensavam da circuncisão, tudo esse tipo de coisa. Então, aí ele fala, enquanto adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu chamei, que é a missão. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em missão. A gente tem que ver aqui, quando a gente fala, porque quando a gente pensa assim, será que ele estava jejuando direto, então? Porque quando a gente lê isso, né, a gente pode pensar, não, essa igreja só jejuava, eles não comiam. Porque em Jerusalém também. Porque a gente vê, sempre eles estão falando de jejum, de orações. E sempre junto com a oração tem um jejum. Mas aí, vendo nos costumes que eles tinham naquela época, o jejum era muito frequente, é normal. Mas não é que que eles paravam de comer assim. É que muitas vezes falavam, vamos jejuar, mas na verdade eles adoravam. Eles paravam tudo, então talvez ficavam um dia adorando o Senhor. Então, isso que eles chamam de jejum. Realmente um jejum, porque eles não paravam de adorar o Senhor e de orar. Naquela época, a oração, até hoje, é o único meio que a gente tem para se comunicar com Deus, né? Através do Espírito Santo também. Mas a oração é a base de tudo. Então, naquela época, era talvez ainda muito mais forte, porque tudo era recebido através da oração e da adoração, né? Imagina quando eles paravam para adorar a Deus, ali que o Espírito Santo podia falar. Logicamente, não é quando ele estava ocupado a outras coisas. Então, eles passavam muitas horas na adoração. É o jejum, mas não é que eles decretavam jejum. Isso aqui é fato. Eles passavam tempo na adoração e virava jejum, né? Por isso que aqui a gente fala. Porque em outra tradução também tem a palavra adoração.
não só jejum. E lá também tinha uma coisa que eles acreditavam muito, quando a gente vê, é de mais jejum e oração, impuser as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitos pastores, igrejas, que pensam que tal pessoa tem um poder maior e que ao impor as mãos ele passa ele passa um poder para outra pessoa. E isso não é verdade. A gente não vê isso nesse sentido. Aqui é mais uma bênção. Né? Eles estão abençoando eles. Quando a gente está, por exemplo, se eu olho para o Wagmar, é lógico, eu vou pôr minhas mãos em cima do Wagmar. Não é que eu tenho o Espírito Santo que você não tem ele, é que através das minhas mãos. E a fé também que a gente tem também, né? Porque Jesus, quando ele curou o aleijado, ele falou assim, a sua fé. Não, é sempre a fé, em primeiro lugar. Mas vamos supor que eu queira abençoar alguém. Eu ponho as minhas mãos em cima dessa pessoa. Pode ser de longe, posso fazer assim, pode ser. Mas não é uma coisa minha. Se eu não pusesse, ele não teria a benção. Né? Isso é mais uma coisa palpável que a gente tem. É um marco de amor também. Né? A gente, como um toque, quando a gente toca, abraça uma pessoa, é como se a gente fala, não, a gente se abraça, não precisaria, mas é bom receber um abraço. É igualmente bom quando alguém impõe as mãos para abençoar. Mas por quê? Porque tem um toque de amor. E não é porque eu sou um canal agora, através de mim, está passando. Tem muitos que falam isso, né? Através de mim agora passar a unção do Senhor. Não, eu não tenho esse poder de transmitir a unção do Senhor sobre alguém. E ninguém tem esse poder, certo? Isso é enganação. Mas serve muitas vezes para ter justamente um poder que não existe. Falar para as pessoas, não, se você não vem aqui receber a bênção, você não vai viver bem essa semana, sei lá o quê. Então, isso aqui tudo não existe. Hein? A primeira viagem missionária de Paulo, enviado pelo Espírito Santo, de novo, aqui o Espírito Santo é muito presente. Hein? Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram as sinagogas judaicas e pregaram. O que foi isso? Alguém tocou a campainha? Pode ser. Espera aí, eu vou saber rapidinho. Tem alguém. Não, acho que tem ninguém. Não, tem ninguém, não sei o que foi isso. Não, deve ser um negócio de inteligência artificial que está escutando e não. É que responde. Sabe, você tem a Gemini lá, que fala umas coisas. Então vou aproveitar, já que está aqui. Aproveitar aqui. Terceira viagem. De Paulo de Roma. Primeira viagem. Tá chegando lá? Não. Não? Vamos ver se. Não, acho que. Porque seria interessante se nós pudéssemos pôr a viagem, para a gente. Acho que não vai. Vou ver aqui. Foi? Foi, né? Então, essa aqui é a primeira viagem. A gente está vendo que ele está saindo. Você vê? Ele está saindo daqui. Essa aqui é Antioquia, da Síria, né?
Essa aqui é Antioquia na Rússia, essa aqui é Rússia não, na Turquia. Essa aqui é mais do lado da Turquia. Não, então é essa aqui que está mais perto de Jerusalém mesmo. Aí ele saiu dessa Antioquia e foi para Salamina agora, né? Na ilha de Chipre, que é uma ilha grega hoje. Depois, quando ele vai falar que ele percorreu toda a ilha, na verdade eles atravessaram essa parte aqui embaixo. Essa parte é deserto. Na costa aí, né? Mais para isso. Aí em Pafos eles encontraram o feiticeiro e o governador da ilha. Depois foram mais para cima, para essa outra Antioquia. Dali eles foram apedrejados, era tudo nessa região lá. Eles foram 2 vezes apedrejados, Paulo. Aí ele voltou, depois para Antioquia, de lá, voltou para Antioquia lá. E Jerusalém, você vê que está aqui. Não tem nada a ver. É longe. Entendeu? Tem nada a ver com Jerusalém. Quando a gente pensa que tudo se iniciou lá, hein? Em Jerusalém. Então, as primeiras viagens, na verdade, bom, claro que teve a perseguição dos cristãos lá em Jerusalém, que fez que todo mundo se espalhou, hein? É por isso que também teve vários cristãos ali em Antioquia, porque na perseguição eles foram embora e começaram assim se espalhou a palavra também. Mas a missão mesmo, ela não saiu do templo, não, né? Ela saiu lá de Paulo. Ela não saiu nem de Pedro, nem de João, nem de Lucas, nem de ninguém, nem de Tiago, mas de Paulo, né? Claro que ele levou depois um pessoal junto, mas a gente vai ver agora. Então, continuando. Isso, vou recomeçar no 4. Enviado pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, a gente não é, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas, pregaram a palavra de Deus. Você vê que sempre eles continuam indo anunciar a palavra aos judeus. Né? A primeira, eles vão nas sinagogas. Antes de pregar assim para todo mundo, para os gentios, eles sempre iam nos judeus. João Marcos, que é o Marcos mesmo, os acompanhava como assistente. Isso aqui é muito importante da gente se lembrar que ele não foi como missionário, como encarregado pelo Senhor, sei lá de quê. Não, ele foi encarregado pelo Senhor, mas a serviço dos dois. Então, como assistente. Viajaram por toda a ilha, que a gente vê aqui pela costa, lá embaixo, até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Você vê que esse feiticeiro não era nem gentil, era judeu. Era bem para combater o cristianismo, né, que ele era usado. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Paulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Você vê que ele acompanhava o governador, não era qualquer um. Mas Elimas, o feiticeiro, que o nome, feiticeiro, esse nome, o significado, feiticeiro seria um significado do nome Elimas, hein? Opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Você vê como era Satanás ali já. Estava preparado para atrapalhar já. Não é? É inacreditável, né? Porque, imagina um homem influente como governador. Se o cara crê, ele vai caçar os feiticeiros lá. Não é? Cheio de Espírito Santo, de novo, como é importante o Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Presta atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse.
Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Agora, aqui tem coisas que tem que destacar. Bom, primeiramente, ele se endereça aqui, ele está se endereçando ao homem. Ele está olhando nos olhos dele, está chamando ele de filho do diabo, mas a gente vê que ele não está expulsando um demônio. Então, ele tem gente que são filhos do diabo porque eles querem. Exatamente. Não é porque eles são dominados. Não é? Tem gente que vem, às vezes, que a gente já viu, que vem e que não quer saber. Só quer trabalhar, né? Sim, mas não é porque eles são dominados. A gente vê que não tem um espírito ruim. Eles que não querem. Eles que não querem a carne, que não quer largar de algumas coisas. Aqui também, ele era feiticeiro. Ele tinha poderes que via de Satanás. Mas a gente não precisa ser dominado. O espírito não precisa morar na gente. Hein? A gente pode simplesmente fazer a vontade de Satanás. É Satanás nos usa. Mas sem que a gente fique doido e dominado. Porque a gente vê que aqui ele se endereça na pessoa e fala, você vai ficar cego por algum tempo. Então, se fosse ao espírito que ele estivesse falando, ele fala, o espírito sai dele, larga disso e para de enganar esse cara. Esse é limaço. Mas não é o caso. Aqui ele não está expulsando o demônio. Então, ele não era endemoniado. Ele era colaborador de Satanás. Como a gente é colaborador de Cristo, né? A gente não é possuído pelo Espírito Santo, a gente tem como que a gente fala? Nosso poder de decisão, né? Livre árbitro. Isso. A gente tem um livre árbitro, né? A qualquer momento de recusar ou não, ou de continuar com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não faz da gente marionete. Agora, o diabo, em alguns casos, ele faz da pessoa uma marionete. Por quê? Porque ele está se possuindo do corpo e do espírito, né, dessa pessoa. Então, aqui não é o caso. Aqui é o caso de realmente alguém que era carnal. Que a gente vê que a cegueira caiu em cima da pessoa, não em cima de um demônio. Ele começou a atacar e tudo, falou, bicho. Então, é claro que quando o governador viu isso, ele creu, muito admirado. Aí, eu sou admirado também de ler aqui como ensino a respeito do Senhor. Mas eu diria que aqui não foi tanto um ensino espiritual, né? Foi mais uma demonstração do poder do Senhor, na verdade. Foi um milagre, né? Que quando o outro caiu cego, entendeu? Isso não é tanto um ensinamento, mas ele ficou admirado com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilia, onde aportaram em Perge, foram no porto, desceram lá do navio. Ali, João Marcos, que é o Marcos, os deixou e voltou para Jerusalém. Isso vai ficar marcado na cabeça do Paulo. Ele não gostou, aqui não está escrito. Mas mais para frente a gente vê que ele não quer mais que Marcos vá com ele, quando eles propuseram o Marcos. Porque eu acho que ele brigou com eles, porque ele devia se sentir, talvez, como sendo de Jerusalém, ele devia se sentir um pouquinho rebaixado, né? O que faz o orgulho. Ele fala, não, vocês dois estão eu sou lá como ajudante. Ele devia fazer tudo o que eles queriam. Ele era como ajudante, né? Lá, a serviço deles. Eu acho que ele não deve ter gostado, devem ter brigado, né? A gente vai mais na frente, que eles devem ter brigado, ele voltou. Mas só que, na verdade, Paulo não gostou. Aqui não está escrito assim, mas a gente vai ver depois. Ali João Marcos os deixou, voltou para Jerusalém, voltou para casa, na verdade, né? Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Pisidia. No sábado, foram à sinagoga, de novo, lá nessa outra cidade. Depois da leitura dos livros da lei, como era costume lá, e dos profetas, então eles leram a Torá e os profetas. Os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado.
a Paulo, né, a Saulo e Barnabé. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Agora, por que será que ele se endereçou a eles dessa forma? O chefe da sinagoga. Porque quando as pessoas iam na sinagoga, tinham os lugares reservados para quem via de fora ou para quem simplesmente recebia alguma coisa do Senhor e queria poder falar nesse dia ou nessa ocasião. Então, tinha umas cadeiras, uns lugares reservados para isso. Eles foram sentar lá. Lógico, porque como eles iam na sinagoga, eles não iam para assistir. Eles iam para levar as boas novas. Então, quando eles iam nas sinagogas, eles sentavam nesses lugares que eram reservados para as pessoas que queriam também levar alguma mensagem esse dia. Por isso que eles falam, irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Aí então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel, gentios tementes a Deus, ouçam-me. É isso que eu estava procurando a palavra da outra vez, quando eu falava, na sinagoga tinha gentios que eram convertidos, mas ao judaísmo. Eles não eram judeus, mas eles eram convertidos ao judaísmo. Obviamente não ao cristianismo, mas eram pessoas que eram tementes a Deus, que estavam frequentando as reuniões na sinagoga. Então, também eles tinham lugares para eles nas sinagogas. Eles não eram misturados com os judeus. Mas eles, como qualquer um que queria se converter ao judaísmo, mas que não era israelita, ou judeu, melhor dizendo, judeu de nascimento. Então eles chamavam eles de gentios tementes a Deus. Ouçam-me. Aí, agora a gente tem um recapitulativo, na verdade, de toda a história do Antigo Testamento até o nascimento de Cristo, que Paulo, ele quer que os judeus ali entendem que Cristo nasceu agora. E as boas novas, era isso, né? Quando a gente leva as boas novas para alguém, a primeira coisa, a pessoa ela tem que entender, a geração não pensa nisso. A gente só pensa, Jesus vai te salvar, não é? Para a gente é tão normal, para Paulo talvez também era normal. Mas que ele fala, não, mas eles não vão, eles conhecem a Escritura, eles têm que saber que tal que foi anunciado agora foi ele, entendeu? Então ele dá um recapitulativo para que eles possam realmente crer, para facilitar, né? O Deus, no 17, o Deus dessa nação, de Israel, escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, eles os tirou da escravidão. É isso eles liam na palavra. A gente não viu que eles liam a Torá, os profetas, estava escrito que ele estava sempre lendo isso. Então ele está falando, então, vocês estão lendo, mas eu vou recapitular. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei. Ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Então ele dá realmente um bom recapitulativo desde o início, em Gênesis, até naquela época. E Jesus, agora quem começa a falar de Jesus, e Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa,
antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou Cristo? Não sou, mas ele vem em breve, e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês, gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. Ele está se incluindo. Ele fala a vocês, mas eu também sou. Então, ela foi enviada para nós. Então, nós somos aqueles que são nomeados, que receberão o Salvador. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram. Ele está falando agora de Jerusalém, né? Ele está lá na ilha de Patmos. Não, ele voltou, né, para outra Antioquia. Ele está na outra Antioquia. Ele está falando lá em Jerusalém, os judeus, todos da sinagoga, não reconheceram Jesus. Né? Não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, que eles acabaram de ler ali. Então, era muito... É por isso que ele recapitula tudo isso, é que ele explica isso. Porque ele fala, puxa, vocês estão lendo todos os sábados que vai vir o Salvador, que vai vir o Cristo. E vocês não reconheceram ele? Ele veio para nós. Foi ele, Jesus. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas, ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprir tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E vê agora aqui como ele está enfático. Porque ele fala, mas é maravilhoso isso. É realmente maravilhoso. Não dá para entender como que os judeus não reconheceram em Jesus o Salvador, é o Cristo. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. E isto segundo o Salmo que diz a respeito dele: você, meu filho, hoje eu o gerei. Esse aqui está em Salmos, né? É o Salmo 2:7. Você lembra disso? Sabe por quê? Porque esse aqui é o Salmo que eu tinha recebido quando você batizou. Esse 2:7. Você, meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais... Olha como é importante isso, é por isso que não dá para acreditar que eles não reconheceram Jesus como Salvador. Ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele diz: eu lhe darei as benções sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: não permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Então, ele deu todas as provas, né? Através dos profetas, e depois, agora, aqui ele está recapitulando isso. Para os judeus lá de Antioquia, e mesmo assim, eles não entendem. Não se trata de uma... Aí ele explica bem. Não se trata de uma referência a Davi. Porque depois que Davi fez a vontade de Deus, em sua geração, morreu. Davi morreu mesmo. Cristo morreu, mas ressuscitou. E foi sepultado com seus antepassados. E seu corpo, o quê? Apodreceu. Então, Davi não era o santo de quem ele se referia, os profetas, né? Porque eles podiam falar, não, eles falaram de Davi, mas não foi, porque ele morreu.
é uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. E isso nunca tinha sido proclamado. E por meio de algum Salvador poderia ter o perdão dos pecados. A gente tem que pensar que eles sempre seguiam a lei. Que a lei, em lugar nenhum, ela é capaz de salvar. Então, a lei não era capaz de salvar. Então, o único que era capaz de salvar era quem era anunciado como Salvador. Ouçam, irmão, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Tudo o que nele crê é declarado justo diante dele. Algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Por isso, aí está advertendo esse pessoal. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a você as palavras dos profetas. Ele está fazendo quase uma ameaça. Está falando, tome cuidado, para que não se aplique a você. Aí ele cita de novo um salmo. Não, em Abacuque, isso aqui. Olhem, o profeta Abacuque que falou isso. Olhem os zombadores, ficam admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contasse. É isso que acontece. Ele fala, eu estou lhes contando, e vocês não acreditaram. Ou vocês não estão acreditando. Pelo menos falando dos de Jerusalém. Agora ele está advertindo, não faz a mesma coisa. Vocês estão ouvindo, vocês têm que acreditar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo, não os mestres da lei, pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios, devotos, convertidos a Jesus, não, ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Aí a gente vê que o povo, depois de ouvir isso, né, na sinagoga, eles queriam que eles voltassem a falar, então, ele chegou a Jesus. Eles queriam crer, na verdade. Eles criam, porque eles levaram a sério essa advertência de Paulo. Que não seja agora para vocês, né? Isso. Aí no sábado seguinte, que era uma vez por semana, as reuniões na sinagoga, no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Imagina, aí que estou falando, essa cidade era gigantesca, era grande, tinha muita gente. Então, devia ter sido assustador, na verdade, para esse povo lá, porque deu uma semana inteira para quem estava lá poder espalhar essas boas novas, né? Por isso que eles falam que a palavra do Senhor crescia, se multiplicava. Então, ela se multiplicou em toda a cidade durante uma semana. Mas, por enquanto, não tem uns que falam que se converteram. Por enquanto, não se converteram. Mas tem muitos que se converteram depois. Vou ler aqui. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, certamente muito assustados, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Porque eles viram, a gente vai perder o poder. Agora esse Paulo que chegou ontem. Está conquistando o povo aí com esse ensino novo. Ele chegou ontem e já está com toda a fama. Entendeu? Então começaram a contestar tudo que ele falava. No 46. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês judeus. Por que ele falou isso? Porque eles proibiram, então, a partir daí, ele contradizia tudo, eles proibiram deles pregar. Aí Paulo ele fala, não, então tudo bem, mas era importante que a gente pregasse antes a vocês,
judeus. Mas agora, ó, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês rejeitaram e não se consideram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Então, é isso que nos permitiu, milagrosamente, porque foi tudo, na verdade, previsto, entre aspas, pelo Senhor. Claro que eles não deviam, não foi uma obrigação, né? Eles não deviam rejeitar, mas o Senhor sabia que eles iam rejeitar. É por isso que ele escolheu Paulo, para justamente, não era de Jerusalém, era de Antioquia, da Síria, um rebelde, para pegar justamente, pregar aos gentios, né? E não aos judeus. Aí, para o Paulo ter essa confirmação mesmo, ele ainda começou sempre a pregar para os judeus, até eles também, lá na Antioquia, sendo as viagens missionárias, rejeitaram também as boas novas, como eles tinham feito, os outros judeus tinham feito em Jerusalém. Aí ele fala assim: mas uma vez que vocês rejeitaram e não se consideram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando diz: fiz de você uma luz para quem? Os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Isso está em Isaías 49:6. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Você vê como eles receberam essa mensagem maravilhosamente bem. É como a gente hoje. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. E aqui eu quero relevar alguma coisa. Aqui está escrito, nessa Bíblia está escrito: e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Só que na palavra mesmo está escrito assim, que essa tradução ela é um pouquinho calvinista, hein? Como já falei várias vezes. Está escrito assim: e creram, na Bíblia de Jerusalém, em outros traduções também, e creram todos que foram ordenados e dispostos para a vida eterna. Que é um pouquinho diferente que é escolhido. Né? É quem é disposto. Ordenado é disposto depois. Então, se não tivesse sido disposto, também não teria recebido a vida eterna. Você tem essa palavra assim na tua? Pode ler, por favor? Aqui, ó, ordenado para a vida inteira. É a mesma coisa da tua. É disposto para a vida. Então, você vê que é bem diferente que... A minha só está ordenado para a vida inteira. Então, tem uma que é disposto. Aqui está escrito que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Parece que só eles creram, os que Deus tinha escolhido. Mas Deus os escolheu porque foram dispostos a crer, na verdade. Hein? Então os judeus, instigando as mulheres religiosas e influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles provocaram, é exatamente o que acontece hoje, né, nas manifestações. Tem uns grupos, aqui pegaram as mulheres religiosas, tem uns grupos que estão instigando, levando à rebelião, hein? Que se infiltram. Então lá foi a mesma coisa. Então os judeus instigando as mulheres religiosas, que eram religiosas da lei, do judaísmo, e influentes, e as autoridades da cidade provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé. Provocaram, então se infiltraram. E os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o povo dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. A gente viu que era do lado, né? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aqui não foram ainda apedrejados, mas vão depois, no 14, a gente vai ver, que eles vão chegar lá em Icônio, é que lá eles vão ser expulsos de toda a cidade. E 2 vezes vão ser apedrejados. Então, realmente, os judeus tiveram mais de uma vez
e não no mesmo ano. Mas essa aqui ocorre em 40 e pouco já, depois de Cristo. Hein? Então, eles realmente tiveram várias ocasiões para poder acreditar e parar de rejeitar a Jesus é a palavra. Mas não quiseram. Realmente, é como ele fala aqui, já que, mais uma vez, que vocês rejeitarem, não consideram digno de receber a vida eterna, agora vamos oferecer ao jeito. Então, realmente eles não se consideraram. Não, a gente não quer saber disso. Então, vai fazer o quê? Que eles merecem, entre aspas, a sorte deles, hein? O que vai acontecer. Porque realmente, depois, o Senhor não abençoa mais, hein? Porque a gente vê que Israel foi massacrado, perdido. Isso não foi a primeira vez. Então, retomaram só em 1948, 9, o Estado de Israel. Né? Foram para mais de 1.800 anos, 1.900 anos quase, que eles perderam tudo, né, os judeus. Então, foi terrível. Então, vou parar aqui. Depois eu quero continuar. Talvez a gente passar até. Não sei o que vocês acham, mas eu acho legal. Terminar, né? Terminar as 3 viagens de Roma. E já fica tudo esclarecido. Não é? De ir até quando Paulo é encarcerado em Roma, né? Porque é muito interessante. A gente tem a cronologia, em vez de pregar, às vezes no meio, aqui, a gente não tem essa cronologia. De terminar, né? Então, é bom fazer assim. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esses ensinamentos, Senhor, para a gente poder